Então agora eu preciso da tua intercessão. Humildemente eu peço que você coloque a Jesus agora o desejo de ouvi-lo por meu intermédio. Tire João da história, porque você sabe que eu sou igualzinho a você, da mesma forma que você, com os mesmos sentimentos. E afinal, peça a Deus por mim. Eu vou aguardar a tua oração. Oremos. Amém? Amém. Vocês perceberam que coisa interessante? Começa a rezar junto e para junto. Porque ninguém me ensinando a oração aqui. Quem? O Espírito Santo sabe tudo. Mas uma outra coisa eu percebi quando você estava orando para mim. Como é gostoso ficar ouvindo as pessoas. Como é gostoso esse beijo. É tão gostoso a oração, eu não sei, eu sou apaixonado por oração. E creio que todos nós somos. E eu acredito que você pediu a Deus para que Ele me dê sabedoria. E quem melhor do que eu para saber de que eu preciso da sabedoria de Deus? Vamos tomar a palavra de Deus, 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3. O tema é resgatar sua família. Irmãos, e nesta família, você sabe que está todos aqueles a quem é filho, a quem é irmão, a quem é realmente pessoas que necessitam desta palavra, desta oração de nossos parentes, de nossos amigos, de nossos vizinhos, que precisa de uma palavra amiga, que precisa realmente de Deus e de conhecimento de Deus. E eu creio que Deus vai nos dar muita sabedoria nesse tema, porque sei que é de interesse nosso, mas é muito mais interesse de Deus que você descubra meios para resgatar a família. 1 Timóteo 3,3: não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendentes, pacíficos, desinteressados. Deve saber governar bem a sua casa, educar seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Venham comigo vocês. Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. E portanto, sim, que goze do quê? De boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim na cilada diabólica. Palavra do Senhor. Vamos tentar observar quantos itens nós temos só nesse texto. A palavra de Deus diz: não deve ser dado a bebidas. O que mais? Nem devemos ser
violentos, o que mais? Leia forte. Vai ser condescendentes, o que mais? Paciente, pacífico, 4, o que mais? Desinteressado, 5, o que mais? O quê? Grife esta palavra: saber governar sua casa. Todos nós somos constituídos a um governo. Não importa o tamanho do governo que nós estamos empenhados, para Deus é indiferente os cargos que nós usamos, mas é primazia para Deus que aquilo que é nosso dever, nosso papel, deve ser feito bem e bem feito. Por isso, nós devemos entender aonde quer chegar Paulo quando fala para Timóteo a respeito desta família. E vamos ver que Deus há de nos repetir por intermédio da gente hoje, não só para nós aqui, a equipe, mas para todos e para todos que tiverem paciência de ouvi-lo esta fita. Pois ela pode levar para dentro do seu lar uma ordem de governo, uma ordem, uma diretriz, uma capacidade para governar bem. E isto é filosofia de cada homem, isto é o desejo de cada homem. Não governar bem, não ser bem-sucedido é o que nenhum quer. Ninguém se casa para se divorciar. Ninguém se casa para perdê-lo aquela dimensão chamada casamento. Nós estamos estudando e abordando o tema resgatar família. Porém, começamos vendo um Deus que quer um ótimo governo para a nossa família, para as nossas famílias, para que nós tenhamos então este governo. Ele disse que nós não podemos ser dados a bebidas. E nós podemos ver bebidas em dois aspectos: a bebida, a matéria, o álcool. E nós podemos ver também esta bebida que nos embebe, que nos mergulha em um mundo de desfruidade, de pecado. Nós não devemos estar embebidos das coisas que o mundo vem nos oferecer, das coisas que o mundo vem nos proporcionar, porque muitos são os que nos embebedam. Você sabe o que é embebedar? Aquele que está bêbado, aquele que está embebido, ele está realmente completamente fora de si, mergulhado, impregnado. Porém, o Senhor disse que nós não devemos estar impregnados e nem mergulhados nas condições que tira a possibilidade de nosso governo. E muitas são as coisas que podem tirar a possibilidade do nosso governo. A bebida, nos dois aspectos, a ira, a impaciência, e tudo isso, segundo a palavra de Deus, pode nos tirar o conceito de governar a nossa casa. Levando-nos para João, no capítulo 10, versículo 10, mas segurando ainda Timóteo, vocês sabem tudo de cor os textos. Aquele que prega, aquele que já tem caminhada, já conhece o que esse texto diz. Nós vamos então ver nesse texto uma passagem que já lemos muitas vezes, mas que alguma coisa passou por despercebido. A Bíblia aqui nos está falando de riqueza, de luxúria, de vaidade, de soprar, de esbanjar.
ele está falando só no sentido de não deixar interferência agir nas nossas famílias. Por quê? Porque o perigo é muito mais do que pudéssemos imaginar. Qual é o perigo? Dele infeccionar, dele estragar e dele até ter chance de roubar. Quando é que somos roubados? Quando entra em nossas privacidades. E o inimigo é ladrão. O significado do ladrão é muito mais do que possamos imaginar. Quando nós olhamos no mundo da matéria, nós vemos uma desorganização no campo do roubo, mas nós vemos muitas organizações também no campo do roubo. E vocês sabem que antes de fazer um roubo, ele é planejado, ele é estudado, é combinado. Quem vai na frente, quem vai ficar escondido, quem vai ficar avisando. Nunca me esqueço, numa viagem que fiz para Rondônia, e com quem eu estava sentado dizia ser um ex-policial que estava fugindo de São Paulo para Rondônia porque tinha feito um roubo. E ele disse: eu até uma altura fui polícia, depois eu passei a ser bandido, e eu tive uma quadrilha, nem lembro mais quem é, nem sei quem é, mas era uma pessoa que nós viajamos, ao menos foi o que ele passou para mim. E me dizia ele que antes deles fazerem um assalto, eles sentavam no grupo, eles desenhavam o banco, olha bem, as janelas, os alarmes, eles olham tudo, segundo ele. Depois eles treinam isso no mato. Eles fazem tudo primeiro para eles não errarem. Então, quando eles vão para a realidade, eles vão tão combinado que com os olhos, com os códigos, eles têm tudo nas mãos. Então, eu estou tentando dizer que o ladrão se organiza. E quando este grupo não é organizado, eles podem cair muito fácil. A Bíblia está dizendo que o ladrão não vem senão para roubar, para destruir e para matar. Matar, roubar e destruir. Amigos, quando é que o ladrão pode roubar? Ele pode roubar quando ele encontra a força ao contrária menos do que ele. Se aonde ele for roubar houver uma sentinela, houver um grupo mais organizado do que eles, então eles podem tentar, mas podem cair por terra. O nosso adversário, segundo Jesus Cristo, é um ladrão. Este ladrão quer destruir. Este ladrão quer roubar. O que é que ele quer roubar? O seu caráter. O que é que ele quer roubar? A sua dignidade. O que é que ele quer roubar? A sua reputação. Por quê? Porque uma vez que ele conseguir fazer isso em você ou em alguém da sua família, ele pode apresentar um outro quadro da nossa pessoa na sociedade. E ele pode fazer com que a minha e a tua pessoa seja uma outra aparência diante do público. E mesmo que este que foi roubado, mesmo que esse que foi perseguido, machucado, lute, sempre o quadro vai ser outro. Então, qual é a técnica para ele roubar?
técnica para ele destruir. Então ele precisa ter nossa família sob o comando dele. E ele precisa, aos poucos, ir destruindo, aos poucos ir acabando. Esta família é a sua, é a minha, porque é da sua família, é da minha família, são das famílias que nascem a igreja. É da família que nasce o governo, é da família que nasce tudo o que se funciona na face da terra. Então, como fazer para que a sua família fique parada ou desacreditada? Uma vez que ele comece a roubar, vamos entender o que ele rouba. O primeiro ataque do nosso adversário é tirar de nós a certeza de Deus, a certeza do poder de Deus. Esse é o primeiro golpe. E se de repente nós cedermos a este golpe, ele já entra no nosso território, que é a nossa mente. E uma vez que ele entrou em nossa mente, ele pode negociar ela conforme ele quiser. Porque ele já roubou a nossa mente. E toda a ação motora, que vai jogar toda a energia no físico, ela pode começar a ter distúrbios. Ela pode começar a ter interferência. Por isso que existe uma tremenda dificuldade para rezar, porque entre João e Deus tem alguém que interfere. Este alguém você não vê com os olhos, mas você sente com o teu próprio corpo. A gente sente dificuldade para rezar. A gente sente dificuldade para ler a Bíblia. A gente não encontra mais tempo para isso. É com certeza inimigo na nossa área. Pois bem, digamos que eu estou intacto, ou tentando estar intacto com a oração e as leituras bíblicas. Então ele vai atacar os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso marido. Ele tem que fazer isso, porque Satanás precisa se alimentar com a tua alma. Ele precisa do teu corpo. Como é que ele vai enfeitar o abismo dele? O cachorro, o boi, os animais não têm espírito. Mas, irmãos, você tem. E ele quer acabar com o Espírito de Deus que está em você. Porque tirando o Espírito Santo de você, fica muito mais fácil para ele roubar você. A arma poderosa de um homem é o Espírito de Deus que está selado em nós. Mas o Espírito de Deus também respeita todas as nossas atitudes. Se de repente a minha atitude é de não rezar, o Espírito de Deus, por mais que queira que rezamos, ele não pode nos obrigar, porque o Espírito é liberdade. E quem tem o Espírito Santo tem liberdade. Quem não tem o Espírito Santo não pode ter liberdade. Amigos, ele veio para roubar a tua família. E se ele conseguir meter a mão na tua família, ele mata. O diabo não rouba o filho da gente para simplesmente ter com ele. Ele rouba para matar. Porque o que temos para dar ao inimigo é o quê?
É os nossos pecados. E ele precisa de alma pecaminosa. Ele precisa de alma desgraçada. O diabo não pode ter uma alma cheia de graça. Ele precisa de uma alma cheia de desgraça. E quem coloca a desgraça em nossas almas são ele. E ele só pode fazer isto se ele conseguir te roubar. Se ele conseguir te matar. Amigos, e é nesse perigo que está a nossa família. É nesses pés que está a nossa sociedade. É nesses pés que está o sistema político. É nesses pés que está o sistema econômico. É bem aí. E gostaria de dizer para todos vocês que me ouvem aqui e me ouvem lá em casa: nunca a igreja foi tão ameaçada como está sendo nesses finais de tempo. Mas atenção, nós achamos que não é uma ameaça, porque o nosso adversário estudou, refletiu, pensou, calculou. A Bíblia conta que ele é mais esperto do que os filhos da luz. Então ele lutou muito para chegar aonde ele chegou. E você percebe que em todos os setores você vê coisas do inimigo. Até dizem que nós somos bitolados, que nós somos fundamentalistas, que nós vemos diabo em tudo. Não é que nós vemos diabo em tudo, é que os outros estão cegos e não conseguem ver o tudo que esse inimigo está fazendo. Não existe explicação. Só para vocês terem uma ideia, pode ser normal o que nós vimos esses dias na TV: grupos de pessoas roubando criança para sacrificar. Gente, eu sei que... gente, pegaram uma criança, matar friamente como se mata um animal e oferecer o corpinho daquele anjo para o diabo. Isso é coisa normal de uma pessoa, de um ser normal? É só ser inteligente. Isso é normal? Claro que não é. É o ladrão que faz isto. Agora, também o ladrão não tem corpo, não tem braço, não tem boca. Ele precisa do braço dos filhos de Deus. Por isso que Deus recomenda: você tem que governar bem, porque senão o ladrão rouba. E é muito dolorido para você, papai, para você, mamãe, irmãos, ver o teu filho, teu irmão, teu parente sendo roubado. O que Deus quer, então? Que nós vamos resgatar essa gente que está sendo roubada. Mas para isso é preciso que organizem um exército que não vá de mãos abanando, que não vá com ira, que não vá com rebeliões, que não vá bêbado, que não vá inseguro. É preciso de um exército que vá com poder daquele a quem nos concede esse poder. Por quê? Porque o que subjuga-nos, o que vem para nós, não é pouca coisa. As ordens estabelecidas do adversário é muito mais violenta, muito mais perigosa, muito mais traiçoeira do que você possa imaginar. É muito mais violenta, ainda mais nesse tempo, onde ele está tendo um grande sucesso em cima das famílias dos filhos de Deus. Qual é o veículo mais veloz? Qual é a arma mais perigosa? E qual é a arma? Aliás, a arma que mata mais,
a alma do homem nesses dias. São duas coisas: é o dinheiro e o sexo. E o mundo gira em torno de sexo e dinheiro, porque o dinheiro traz poder. Quem tem dinheiro nesse mundo tem poder. E muitos, por querer esse poder, não está incomodando de dar a sua vida para o ladrão. Então o ladrão cega, porque o papel dele é isso. O ladrão rouba, depois ele mata. Nós vemos para a pessoa ter um poder, para as pessoas deste mundo ter um cargo, um governo, o que eles fazem? E daria para fazer uma pergunta. Segundo a Bíblia, está escrito que não podemos ser interesseiros, desinteressados. Eu tenho que governar uma família, não para mim, mas eu tenho que governar uma família para Deus. Eu tenho que governar as administrações que me é colocada, não para mim, porque seria de João Camilote se governasse essa equipe para mim, ela já não existiria. Eu não luto por essa equipe para tê-lo ela comigo, para ter ela em mim. Tanto é que ainda quinta-feira eu disse para os meus do Cianorte: ninguém é obrigado a estar comigo. E ninguém é obrigado a estar comigo. Ninguém. Mas uma vez que vocês se colocaram ao serviço de Deus, nós devemos ter a mais alta responsabilidade por aquilo que comungamos. Se comungamos uma equipe de evangelização, nós temos que resgatar também a nossa equipe, porque o diabo está metendo a mão na nossa equipe, e ele está metendo a mão de mansinho, e servo por servos, e está fazendo de muito servo capacho, esfregando com a cara na terra. Por isso eu digo, queridos irmãos, ao teu redor, ao meu redor, ao nosso redor, existe uma força muito grande querendo te destruir. Querendo nos destruir. E queremos destruir-nos por esses dois pontos, sexo e dinheiro. E isso que é grave. Porque tanto um quanto o outro nos apresenta um outro governo. Nos apresenta um outro Deus. Porque o Deus verdadeiro disse que o Senhor é Ele. E neste Deus verdadeiro, nós temos que ter uma mulher. A partir do momento que eu estou no Deus verdadeiro, eu não posso contrair outras. Mas o sujo do ladrão te apresenta outras para você. E diz que a tua está velha, está gasta, está cansada, é chata, é cruel, não é mais atenciosa, não é mais carinhosa, e vai te levando, vai te levando, vai te levando, vai te arrastando. Ele vai pegando, ele vai arrastando, e você vai cedendo, ele vai arrastando, ele vai te sufocando. Não, você vai para lá, até que ele te atira para o abismo. Aleluia! 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 Ele está jogado, abraça a mulher. Isso, pega, levanta, abraça. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Palmas. Ele quer jogar você. Ele quer jogar a tua família nos braços de outra. Agora a gente esquece que tanto esse como aquela não é um do outro. Ela tem o marido dela, ele tem o marido dele. E o que é que você está fazendo com a mulher dos outros, servo? O que é que você está fazendo com o marido dos outros?
querido povo de Deus. Mas o veneno de Satanás, ele quer destruir a tua família. E esse dia, na presença de Deus, paramos de ser trouxa do diabo. Deus já nos deu um cônjuge, Deus já nos deu uma família. E olha, gente, isto leva à morte meninas e rapazes, pregadores, intercessores, todos nós, vocês que me ouvem em casa, esse é o caminho que nos atira a região dos mortos. Muito obrigado, queridos. Satanás, não podendo pegar fisicamente, ele nos pega pela mente, pela palavra, pelos olhos. É uma coisa muito forte dentro de nós. Isto é uma coisa forte dentro de nós que rezamos. E vou dizer por quê. Toma Malaquias e você já vai ver. Toma o livro de Malaquias. E nós vamos começar a estudar no capítulo, se eu não me falha, 7. E no versículo 5. Aliás, Miqueias, ou melhor, Miqueias, não é Malaquias. Miqueias, capítulo 7, versículo, página 1254. 1254. Capítulo 7, versículo 5. Não confieis em colega, não conteis com amigos, guarda-te de abrir a boca, porque o filho trata seu pai de louco, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E leiam comigo. E os inimigos são os da sua própria casa. Quem são os inimigos? Quem são os inimigos? Eles só serão teu inimigo se eles estiverem debaixo da proteção do aquele que ama. Comece a imaginar o quanto é urgente que temos que resgatar a nossa casa primeiro. Não dá para confiar no colega. Não dá para confiar no amigo. Mas é preciso entender que Deus pode te dar um amigo, Deus pode te dar um colega. É na hora que esse amigo e esse colega estiver fora do comando do nosso adversário e contamina. O papai dizia que quem mora com o louco prende o rato. Você sabe que os procedimentos, se não for santo, ele vai contaminando. E você sabe que vai estragando. Você sabe que se a gente não lutar, vai estragando. Eu sei que não é fácil. Eu também sou família. E não estou falando isso porque a minha família é um exemplo, é um modelo. Não, eu também estou lutando dia a dia com a minha família. Gente que luta para pôr essa família em relação todo dia. Olha, se não tiver punho, não põe. E eu creio que aqui dá para contar qual será que consegue por a família reunida todo dia para andar. É verdade. Confirmo. Nós não estamos fazendo isso. Então o inimigo bate na família. Porque é que existe aquela história de buscar fora. Eu, quando morava no sítio, ali no Gapó, eu tinha bastante porco. Eu criava uns porquinhos. Mas acontece que no mundo dos porcos, sempre os porcos da selva têm que comer melhor para engordar mais rápido, não é assim? É verdade.
porcos lá que era solto, no mangueirão, que mexe com porco, que trabalha na roça, já sabe disso. Desculpa esse exemplo. Quem é da cidade e nunca fez isso não sabe, mas vai aprender agora. Então aqueles porcos que era do chiqueirão, a gente jogava no rastolho, o resto, aquele milho mais velho, e eles era só para manter. Mas os da serva era posto para pólvora, lavagem, porque ele precisava engordar mais rápido. Mas o que acontecia? Sempre era normal estar anexo um chiqueiro do outro. Então, enquanto aqueles outros porcos iam comendo os porcos, ia arrombando até que eles rebentavam a cerca, porque eles queriam comer, eles queriam saciar do que os outros estavam comendo. Isto significa que se não tratar bem dos porquinhos, eles pulam a cerca. Olha para o irmão, você é um porquinho que está bem tratado, irmão? Ou você está pulando cerca? Diga para o irmão, você está pulando cerca, irmão? Você está achando que a família dos outros é mais bonita, melhor do que a sua, irmão? Amém? Amém? O adversário, se você analisar bem, a família do outro é 10 vezes pior do que a sua. Não tem família mais perfeita, mais bonita, mais carinhosa, mais dócil do que a sua. Amém? Mas o teu inimigo diz para você que a tua família é uma família dura, é uma família difícil, é um filho desobediente, é um marido chato, é uma esposa dura, e que tenta te levar para outras famílias. E o perigo nasce aí no povo. O perigo nasce aí. Por quê? Vou lhe explicar. Como nós temos um ministério, e como nós, perante o público, somos bem-sucedidos, a Bíblia diz em Timóteo que a gente deve gozar de boa reputação dos de fora, ser condescendentes, ser pacíficos. A Bíblia diz que nós não devemos ser um recém-convertido para que, ofuscado nas paixões deste mundo, venha cair na mesma cilada do demônio. E aqui mora um grande perigo, porque muitos, embora são convertidos, esquecem que são recém-convertidos. E que muitas vezes não entendeu ainda a profundidade do Evangelho. E é claro, lógico, é perfeito que a gente vai fazer trabalho, mas é muito mais perfeito que a gente tenha consciência do perigo que tem de se meter a este trabalho, da crueldade do inimigo que vem para cima de nós. Porque na grande verdade nós estamos mexendo em um ponto perigosíssimo. Nós estamos mexendo com alma. Então, quem não nos conhece, nos vê no palco, nos vê brigando, cantando, intercedendo, eles olham para a gente e não vê mais um homem, vê uma virtude. E na grande verdade nós não devemos esquecer que quando estamos no ministério, nós não somos nós mesmos. Transforma o nosso interior. A gente é transformado. Porque o ambiente é isso. Porque tudo está com ambiente. E o que manda muito é o ambiente. Se você entra em um ambiente sem Deus, você vai sair ali carregado de contaminação. Você entra em um ambiente cheio de Deus, você sai dali aliviado. Isso é normal, isso é óbvio, isso é lógico. Quando nós partimos para os encontros, nós partimos para um lugar que existe ambiente. Todo se volta para isso. Mas a gente acaba esquecendo que esse ambiente pode acabar quando acaba o retiro e que a gente vai sair lá fora. E o que é mais dolorido,
que a gente vai voltar lá na casa aonde nós saímos. E aquele pessoal que ficou lá em casa, possa que esteja sem ambiente. Teu marido possa que está sem ambiente. E o teu marido se sente ameaçado. Porque enquanto você está rezando, o adversário te deixa em paz, mas está ali na tua família, acusando. Olha a tua mulher, ela abandonou tua casa. O que adianta você deixar tua mulher rezar? Ela está lá rezando com os outros, ajudando os outros. Uma criança ali cai e chora, o inimigo vai e diz, está vendo? É a tua mulher, a mulher que tem que cuidar desse filho. No entanto, essa mulher que vem rezando, isso não é coisa dela. O marido perde ambiente, cria nervosismo. Amigos, isso é estratégia para nos desanimar. Quando você volta para casa, você vai estar em um lugar que também não tem ambiente. Embora você esteja com paz, mas é você. Ao teu redor tem tantos outros. E a Bíblia diz claramente isso, porque o filho trata seu pai de louco. Veja como é lógico. Se não tivesse escrito na Bíblia, poderíamos nos estranhar. Mas o Senhor já nos falou isso. O filho vai tratar o pai de louco. A Bíblia nos conta de que a filha levanta-se contra a sua mãe. Então o ambiente lá em casa vai ser esse. Isso vai ser porque já foi na vida também de Miqueias, na vida de Isaías, na vida de todos os outros profetas. Como estamos estudando resgatar a família, a Bíblia nos conta que a nora fica contra a sogra e os inimigos são da sua própria casa. Agora você tem que lutar contra a gente, contra a nora, contra filho, contra a filha, contra o marido, contra o vizinho, contra o coordenador, contra etc. Contra o ministério. O que sobra? O que sobra? O que sobra? A gente chega em casa e fica sem ambiente. Diga, sem ambiente. Olha que povo. E é uma opressão tão forte que a gente perde a força. Por isso você vê que dificuldade você tem para rezar para o filho teu, para a tua esposa, para o teu vizinho, aliás, para o teu filho mais velho, nossa senhora, veja que dificuldade. Por que nos outros a gente tem aquela abertura e toca? Porque os outros não nos conhecem, porque os outros não nos sabem. Agora o inimigo é que armou tudo isso. Então resgatar a tua família é começar a voltar para a família e enfrentar o desafio que nós se propomos a fazer. E esse desafio não é para qualquer um. Porque esse desafio não é para qualquer um, não é qualquer um que pode estar dentro dele. Esse desafio é para você. Você foi escolhido para isso. Você foi chamado para isso. Por que você foi chamado? Porque você pode colaborar com Deus dentro dessa área. Você pode. E Deus sabe que você pode. Agora, irmãos, Deus sabe também que não é fácil. Que não foi fácil. Então, quando Deus quis resgatar o povo da terra, o que Ele fez? Ele planejou uma salvação. E esta salvação precisava vir para todos os que estavam perdidos. Para todos os que estavam fora da salvação. Mas começa Deus a pensar: como eu chegarei até a face da terra para fazer que volte a unir o que está desunidos? Como farei, Deus imaginou, para trazer de volta
os que fugiram, para sarar os que estão enfermos? O que posso eu fazer para unir os que divorciaram? O que posso eu fazer? Já sei o que posso fazer. Toma Salmo capítulo 1 e vamos ver o que Deus pensou. Salmo no capítulo 2, esse é o pensamento que Deus teve para resgatar o seu povo. E de certo você já leu isso quantas vezes, mas você não entendia assim. Oh, glória a Deus, dai-me sabedoria, Senhor. Salmo no capítulo 2 e no versículo 7. 2, verso 7. Deus teve este pensamento. E achando, digo amém. Leiam forte, para que saia até na fita. Vou comunicar de pé com o Senhor. É Deus falando. É Deus falando. É Deus falando com Ele mesmo, porque Deus fala com Ele mesmo. Deus entende Deus. Digam isto. Deus entende Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, gente, mas eu fico assim tão feliz quando eu escuto isto, quando eu rezo isso. Este anúncio, esta publicação do Senhor é o que? Disse-me o Senhor, o que? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você sabia que Deus nos gera antes de nos pôr no seio materno? Sabiam disso? Você foi gerado antes de chegar no ventre da mãe. Mas agora vem o que é mais importante. Como é que Deus poderia resgatar a terra? O que Ele pensou? Eu preciso de alguém que colabore comigo. Amados, e Deus percebeu que tudo na terra tem uma mãe. Todos. A planta tinha mãe terra, o peixe tinha mãe água, etc, etc, etc. Os animais tinham as mães. E Deus falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar uma mãe para mim. Eu vou arrumar uma mãe para mim. E pegou um dos seus anjos que ajuda-me. Assessorava, falei certo? A hierarquia celeste, e falou para ele: desça lá em Belém, em Jerusalém, ou melhor, em Nazaré. Desça lá em Nazaré. E eu estive lá, no mesmo quarto que diz a tradição que Nossa Senhora estava olhando. Eu estive dentro da casa de Nossa Senhora. Vocês podem imaginar o que eu chorei. Tudo é emocionante, tudo comunica, mas não tem um lugar que comunique mais. Eu não sei por que disto, mas quando eu entrava em tudo que está relacionado a Nossa Senhora, as coisas eram diferentes. Gente, acreditem-me, até aquelas pessoas turistas que foram fazer turismo, aquelas pessoas choraram. Foi a missa que mais derramaram lágrimas. A missa que o grupo mais chorou foi lá na igreja da Anunciação. Eu sei que muitas ervas daninhas têm destruído nossa credibilidade. Eu sei que o nosso adversário também tem jogado sujo dentro da nossa equipe nesta área. E basta ter um que não acredite tanto quanto precisa acreditar para já ser uma tremenda infecção dentro da equipe. Porque ele começa a ter uma brecha para corroer,
Oh, gente, se vocês não acreditam no que eu prego, faça, por amor de Deus, faça pedido a Nossa Senhora e vocês vão ver. Faça. Por favor, não acredite. Eu vou repetir. Não acredite no que eu falo se você não acredita em Nossa Senhora. Mas então vou fazer o seguinte: olha aqui, eu vou ver se isso funciona. Eu vou rezar 30 dias por essa tal de Nossa Senhora, vou ver o que muda. E se não mudar nada, eu deixo de pregar o Evangelho. E eu gostaria de dizer a vocês que Deus então quis. Ô, gente, se Deus quis uma mãe, quem somos nós para renunciar, para negar? E eu estive lá, eu pude ver a glória de Deus, e aconteceu uma coisa tão linda, eu não entendo. 2 lugares me aconteceram coisas lindas. Eu chorei muito na boda de Caná, e eu não sei porquê, mas na Anunciação, o Carlão, a Cidinha Dábules, e na boda de Caná me veio no inteiro. E lá na Assunção me veio o Zeca Coelho, porque eu visitei todos esses lugares. E eu pedia muito a Deus um discernimento e também a Nossa Senhora, porque para quem não crê, o que eu estou pregando é loucura e devocionismo. Pense como quiser. Eu não sou hipócrita, não sou mentiroso, eu não estaria aqui, porque eu tenho aqui uma alta responsabilidade nas minhas mãos. Vocês estão todos olhando para mim, e eu sei que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. Eu sou cúmplice do que eu falo aqui em cima. Por isso eu peço que Deus não deixe eu falar nada que venha de mim, nada para me promover, porque eu não preciso de promoção, mas tudo o que Ele quer implantar na nossa equipe, nas paróquias, que Deus fale, porque nós precisamos de ouvir, queridos. E quando lá eu olhei, a glória de Deus me manifestou, porque eu tive a felicidade de entrar no quartinho, botar as mãos aonde era o quarto de Nossa Senhora. É muito gratificante. Eu não entendo o céu sem entender Nossa Senhora, porque os céus começou com ela. Enfia isso dentro da gente. O reino de Deus começou com Nossa Senhora. Ou não foi? Ou não foi? Ou não foi? Então Deus fez o quê? Olha aqui, Deus fez isto. Vou publicar um decreto. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E Jesus se fez Jesus na boca de Deus. Mas a boca de Deus é o verbo. E Deus é o Espírito. Deus resolve olhar para Nazaré e encontra uma moça rezando. Simples. Olha como é simples. Não tem segredo. Não tem segredo. Só que a moça que ele encontrou rezando era uma virgem. Era uma virgem. E vocês sabem que virgem é todas aquelas que tinha reputação, que tinha realmente caráter diante de Deus. E Deus então olha para Nossa Senhora e encontra-os rezando e diz para o anjo: visita-os e diga para ela, não tenha nenhum medo, porque eu quero nela cumprir a obra da redenção. E o anjo chegou, com uma história tão conhecida de todos nós, a luz ao filho. Ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Como? É comum todos que recebem um recado tão especial desse se assustar, se apavorar. Como? Não temas, porque o que em ti vai acontecer é a obra do Espírito Santo. A conversa até aí foi muito linda, porque veio do céu. Faça-se em mim isso estava feitinho e já botou a letra dela. Agora o reino dos céus tem um representante no reino da terra. Por isso ele se chamará Rei dos Judeus. E o seu reino
não tem fim. O reino de Deus poderia até não se cumprir se não houvesse quem colaborasse com este reino de Deus. Agora, irmãos, é bom entender que a história não parou aí. Agora a terra tem uma família chamada Família de Deus. Esta notícia chega aos ouvidos de José. E eu estive lá na casa do Zé. Justo lá na casa de José. Amados, que interessante. A polêmica foi tremenda e grande. E nós saímos da igreja da Anunciação e caminhamos para as regiões montanhosas. Tudo que está escrito aqui, eu pisei no concreto. É realmente distância de uma jornada de sábado. Você sabe o que é uma jornada de sábado? Uma distância que demora de 3 a 4 dias para caminhar. Porém, nós fizemos esse trajetório de ônibus. E depois chegamos na localidade e subimos, vai subindo. E do outro lado é toda cheia de montanha mesmo. E chegamos na casa de sua prima Isabel. É tão lindo. Na entrada tem assim a imagem de Isabel, a imagem de Nossa Senhora, saudando Isabel. Tem a igreja. Apenas a saudação chegou aos seus ouvidos e a criança estremeceu no seu ventre. Eu quero dizer a vocês que ali começou a família de Deus. A família de Deus começou com a Anunciação. José ficou para trás. Mas o mesmo anjo que anuncia Nossa Senhora vai dizer: José, não tenha medo, vem tomar Maria como esposa, porque o que dela vem é obra do Espírito Santo. E José silenciou no seu coração e recebeu por mulher. Diga: José recebeu por mulher. José recebeu por mulher. No dia que você foi no altar, você fez o que José fez. Você recebeu uma mulher. Eu convido a você a baixar a sua cabeça agora e imaginar a mulher que Deus te deu no altar. O que estamos fazendo com ela? Se você não é casado, mas namora, baixe com a tua cabeça, imagine a namorada que Deus está te preparando. E comece a pedir perdão a Deus por tudo que você está fazendo pela mulher que Deus te deu. Não interessa como ela é. Não interessa o que ela fala. Não interessa o que ela faz. Não interessa se ela está sendo esmagada por este ladrão. Não interessa. Oh, querido servo, nós não estamos brincando. Aqui nós estamos falando com o poder de Deus. Que você agora imagine a mulher que Deus te deu. E faça o papel de José. Faça o papel de esposo. Faça o papel de pai. Faça o papel de amigo. E peça perdão no teu coração a Deus. Porque neste momento você está entendendo que você tem uma mulher. E que essa mulher que você tem merece ser respeitada. Precisa de fidelidade, precisa de carinho, precisa de atenção. Você não pode fazer ao contrário da ordem de Deus. Você não pode pular a cerca. Você não pode ir atrás de outra mulher. Você não pode fazer algo que vai matar, destruir aquela mulher que Deus te deu. Porque José não matou, José não destruiu, José só cuidou da mulher que Deus deu para ele. Então esta mulher chamada Maria, ela passou a ser esposa e ao mesmo tempo mãe. Lá na tua casa você tem uma esposa e você tem uma mãe. Aquela mulher que está ao teu lado é a mãe dos teus filhos. É mãe dos filhos que Deus te deu. Não é justo que você esmague a tua mulher. Não é justo que você traia a tua mulher. Não é justo que você condene. Não é justo que você ache ela feia, desacertada, cheia de incompreensão. Não peça a Deus com a alma nesse momento para dizer como José disse:
Não deixa o diabo te pôr outras na tua cabeça, outras no teu coração. Não deixa. É um ladrão que te põe, é um ladrão que te esfrega, é um ladrão que te esmaga. E ele só faz isso porque ele não quer que a tua mulher teja os caráteres de Nossa Senhora. Ele não quer que você teja os caráteres de Jesus. E eu agora te faço um apelo. Como estamos falando da família, como estamos falando em resgatar a família, eu faço e eu deixo você na presença de Nossa Senhora. Você não acredita muito, talvez muitos evangélicos já te poluíram, já te desgraçaram essa crença dentro de você, e você está infeccionado. Outrora você rezava terço, fazia novena, coroava Nossa Senhora, rezava debaixo da imagem de Maria, mas hoje você não tem mais isso, porque infelizmente os evangélicos te sujaram, que pisaram, que estragaram e disseram que isso não vem de Deus, e você entrou nessa onda dos evangélicos e acabou estragando a tua fé com Nossa Senhora. Mas para desafiar o que prego agora, eu te digo em nome do Filho de Nossa Senhora, que é esse Cristo a quem habitou no ventre dela. Faça um pedido a Nossa Senhora pelo teu casamento, marque a hora e marque daqui a 30 dias. Se não mudar nada no teu relacionamento, joga entre nós. Faça agora de coração um pedido a Nossa Senhora. Talvez você não acredite, e você ri dentro de você, eu vou fazer isso, eu peço para Deus, porque isto são infecção evangélica. Peça a Nossa Senhora. Eu não sei qual é a devoção sua sobre ela, se é Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Aparecida, do Perpétuo Socorro, e etc. Faça esse pedido. Eu nunca me esqueço de um irmão que fez um pedido a Santa Luzia. Ele ficou 2 dias sem ver nada. No dia que ele fez o pedido a Santa Luzia, quando o médico tocou no olho dele, ele passou a enxergar, nem medicou. Eu vivi embaixo de uma condenação demoníaca muito grande. A minha esposa fez um pedido a Nossa Senhora. Na semana seguinte eu fui chamada pela renovação. Vocês são testemunho daquele menino que fugiu de casa e que o pai andou com uma cruz até a Aparecida do Norte fazendo um pedido. E ele veio de volta. E muitos são os acontecimentos quando se busca em Nossa Senhora. Não dá para ser igreja sem ser de Nossa Senhora. Não dá. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, faça o pedido.